Quais são os alimentos que engordam, quais são os alimentos que emagrecem? Existe toda essa conversa, existe todo esse mito, as pessoas me perguntam, esse alimento aqui engorda, esse alimento aqui ele emagrece. Só que os alimentos, eles não têm essa característica. Esse alimento engorda, esse alimento não engorda, esse alimento emagrece, esse alimento engorda. Não existe. O alimento, ele simplesmente é o que é. Só que vai depender de como que você interage ali com aquele alimento, que vai dizer se você vai engordar ou não. Como por exemplo, tem pessoas que conseguem levar uma vida com baixo teor de carboidratos e tem outras pessoas e conseguem manter um corpo seco, um abdômen definido, e existem outras pessoas que conseguem levar uma vida aí comendo carboidratos e conseguem manter um abdômen definido. Então, igual a Mara falou que massas, doces, enlatados, as gorduras, não, nada disso engorda. Massa, ela é feita de trigo, trigo é basicamente amido, eleva-se insulina, bloqueia sua queima de gordura. Mas se você for seco, o que adianta bloquear a queima de gordura, sendo que você já não tem mais gordura nenhuma para queimar? Doces, a mesma coisa. Vai elevar sua insulina, vai bloquear sua queima de gordura, mas se você não tiver gordura nenhuma para queimar, então não vai fazer diferença. Agora, enlatados. Enlatados nada mais é do que alimento o que com industrializado, com conservantes. Isso vai afetar o seu organismo, mas dependendo do momento, se for poucas vezes, pode ser que não afete. Gorduras. Gorduras, existe esse mito de que gorduras engordam. Não, gordura não tem nada a ver. Gordura é um alimento, depende muito de onde que vem essa gordura. Essa gordura vai vir de uma fritura feita frita em óleo vegetal ou é uma gordura vinda num abacate? Então a gente tem que parar de olhar o alimento com essa visão dual. Esse alimento engorda. Não, esse alimento aqui não engorda não. Esse alimento aqui emagrece. Os 5 alimentos que fazem você emagrecer. Os 10 alimentos que mais engordam. Não existe isso, não é assim que funciona. Por quê? Porque cada alimento ele tem a característica própria. Agora, o que você vai fazer ali com aquele alimento, como que você vai lidar com aquele alimento que vai dizer se você vai engordar ou não. Por exemplo, vou falar aqui de algumas propriedades que os alimentos têm. Cada alimento você vai ver ali quais são os macronutrientes deles. Quais são os macronutrientes? Proteínas, gorduras, carboidratos. E cada macronutriente vai ter uma reação diferente no seu metabolismo. Por isso que eu digo que olhar simplesmente para as calorias é uma visão muito simplista, muito limitada, porque as calorias não são todas iguais. Então, você dizer que o alimento X engorda mais do que o alimento Y, simplesmente porque ele tem mais calorias do que o outro, é uma visão muito simplista, muito limitada, porque as calorias não são todas iguais, porque cada caloria você vai ver quais que são ali os macronutrientes e cada macronutriente vai ter uma reação no seu organismo. E vai depender de como que está disponível esse macronutriente no alimento. Por exemplo, um quiabo. Os carboidratos que estão disponíveis no quiabo, a absorção dele e a reação no seu metabolismo são completamente diferentes da reação que uma batata inglesa, os carboidratos que tem na batata inglesa, ao você absorver a reação dessa batata inglesa no seu organismo. Então é muito diferente. Outras propriedades que tem nos alimentos que você tem que ver, vitaminas, minerais, se for industrializado, se for um alimento industrializado, vai diferenciar também os produtos químicos que vão ter ali dentro. Dependendo da quantidade de produtos químicos, vão afetar diversos fatores, a flora intestinal, seu organismo como um todo. Isso pode acabar te trazendo problemas de saúde, pode acabar fazendo você reduzir o seu metabolismo. Então tem diversos fatores. Então, quando você pega um alimento, você não vai ter essa visão simplista. Isso tem tantas calorias, então porque tem tantas calorias engorda. Não, isso aqui tem poucas calorias, então tem poucas calorias não engorda. Só que isso é uma visão limitada, e quanto mais limitada for a sua visão, quanto menos conhecimento você tiver, mais erros você vai cometer, e quanto mais erros você vai cometer, mais gordura você vai acabar acumulando aqui na região abdominal. Quanto mais inteligente você fica, quanto mais conhecimento você absorve, melhores escolhas você faz, e quanto melhores escolhas você faz, mais gordura aqui da pochete você consegue eliminar. Beleza? Então bora dar continuidade aqui.
Tudo vai depender de você. Não é necessariamente o alimento que vai dizer se ele engorda ou não, se você vai engordar ou não. Tudo depende de como que você lida, qual a estratégia que você está usando. Carboidratos, sim, eles elevam a insulina, eles bloqueiam a queima de gordura. Muitos deles, os refinados e processados, estimulam o acúmulo de gordura na região abdominal, estimulam você a ter pochete, mas isso não quer dizer que eles engordam, não quer dizer que eles são do mal. Você pode pegar e escolher, uma vez na semana eu vou comer um pastel. Agora é diferente de você todos os dias na parte da tarde ir na padaria e comer um pastel. Então a culpa não é do alimento. Claro que alimentos industrializados, alimentos que o homem criou ali para que você consuma ao máximo, que são aqueles ultrapalatáveis, aqueles com muito açúcar, que o homem criou para você consumir em excesso, também não vale a pena dizer que ele é do mal, que ele é errado. Não. Simplesmente você tem que escolher bem o momento de consumir esse tipo de alimento. Então, bora dar continuidade. Outro fator que diferencia se um alimento vai engordar ou não é a frequência. Igual eu disse aqui, um pastel uma vez na semana não vai engordar. Agora, um mesmo pastel todos os dias vai engordar. Vai depender muito do seu biotipo. Você tem um biotipo com um metabolismo mais acelerado ou você tem um biotipo com um metabolismo mais lento? Isso vai diferenciar se aquele alimento vai engordar ou não para você. Vai depender do seu estado atual. Por exemplo, eu estou com um baixo percentual de gordura. Eu consigo absorver mais carboidratos e acumulo ele na massa muscular. Agora, se você tem muita já gordura acumulada, tem pouca massa muscular, quando você consome esses carboidratos, você não consegue estocar ele em forma de glicogênio no músculo. Então você acaba estocando ele em forma de gordura. Aí você engorda. Então esse alimento para você vai engordar. Então o que eu quero dizer para vocês aqui é exatamente isso, para parar de ter essa visão simplista, essa visão dual dos alimentos. Ah, cuscuz engorda, tapioca engorda, abacate engorda, ovo engorda, bacon engorda. Não, não existe isso. Você vai pegar, vai analisar aquele alimento, os macronutrientes, as vitaminas e minerais, ver se aquele alimento é industrializado ou não. Vai olhar para você com qual frequência você vai consumir esse alimento, qual o seu biotipo, você tem um metabolismo mais acelerado ou você tem um metabolismo mais lento. Qual que é o seu estado atual? Você tem muita gordura para perder ou você já perdeu bastante gordura? Você pratica muita atividade física ou você não pratica muita atividade física? Você faz exercício de força ou não? Você pratica aeróbicos ou não? Então, isso tudo, quando você olhar por todos esses ângulos, você vai saber se esse alimento vai promover você o acúmulo de gordura ou esse alimento não vai promover o acúmulo de gordura. Dessa forma, você de forma inteligente, você consegue fazer escolhas mais assertivas e quanto mais escolhas inteligentes você faz, mais você consegue transformar a sua pochete no tão sonhado tanquinho.